A maioria está construindo patrimônio, comprando um pouquinho todos os meses. E aí ficar torcendo para subir é torcer para pagar mais caro. Exato. As pessoas me perguntam muito, quantos ativos eu tenho que ter na carteira? O maior retorno sempre vai ser você ter um único ativo. Só que você tem que acertar o único que vai subir pra caramba, né? Exato. Se você tem na sua carteira vários ativos, você está buscando diversificação. Esse efeito da diversificação, você atinge ele quanto mais ativos você tem. Quanto mais barato a gente compra o ativo, maior a chance da gente aumentar os nossos dividendos. Então, poxa, você vê a sua carteira de fundos imobiliários cair, se você entende o que você está fazendo, é pra você ficar feliz. Cara, quando eu vi os fundos imobiliários derretendo, eu me sentia numa promoção de shopping. Eu falava, caraca, eu quero comprar mais, quero mais dinheiro pra comprar. E essa sensação, foi o que o Mira falou, por exemplo, XPML11, um baita fundo imobiliário de shopping center que pagava 8% ao ano, com essa queda, veio pra 12% ao ano. Quase, é 1% ao mês limpo de imposto de renda. Porra, um puta de um dividend yield num ativo de tijolo. Se você compara com a renda fixa, né, faz o gross up, que é justamente a questão do imposto de renda, você está recebendo 12% no ativo livre de imposto de renda. Exatamente. É como se você estivesse recebendo, de repente, 14% na renda fixa. E aí a pessoa tem que ficar feliz da vida, né? Sim. Não torcer para subir agora, eu quero que suba e tal. Senão você virou trader, é isso que o Mira tá falando. Você vai vender lá na frente? Senão é melhor você aumentar a tua renda. Quem torce para subir é quem é assim, eu tenho milhões, comprei todos os meus milhões, tudo que você podia, e aí agora é só torcer para subir. Sim. Beleza, mas essa é a realidade de quem? De quem tem muita grana, exato, que não sei lá, é 0,1% dos investidores. Exatamente. A maioria está construindo patrimônio, comprando um pouquinho todos os meses. E aí ficar torcendo para subir é torcer para pagar mais caro. Exato. É assim, ego. Torcer pra, não, acabou a promoção, agora eu vou pagar mais caro, você vai ficar feliz. Exatamente, não tem como. O Barsi fala muito isso. Faz o menor sentido. Patrimônio é ego. O que paga nossas contas são os dividendos. Então, depois, cara, que você começa a pensar assim, você vai torcer pras ações, pros fundos imobiliários caírem, pra você comprar mais e aumentar os seus dividendos. Pra quem quer viver de renda, é o melhor cenário possível, né, professor? Tem três pontos que eu queria falar que eu acho que são importantes. O primeiro é que, assim, eu não vejo problema nenhum em a pessoa ser mais conservadora nesse momento e ela comprar ativos de renda fixa que também estão pagando super bem. Porque é o que você falou, professor, depende muito do quê? Da estratégia de cada um. Tem gente que agora vai aproveitar o momento de queda de fundos imobiliários porque é aquela pessoa que tem estratégia em renda passiva, tá vendo oportunidade e tá comprando. Agora, tem gente que já é mais conservadora, vou aproveitar as taxas da renda fixa que estão boas. Esse é um primeiro ponto que não tem problema nenhum. Não. Porque senão você pode errar e erra feio. Mas tá barato no imobiliário, sai comprando tudo e às vezes você não sabe qual é a sua estratégia de carteira. Então, tudo bem se você também é aquele investidor aqui, opta em ser mais ali para renda fixa. E as taxas da renda fixa estão muito altas. Sim. Então, assim... Então, tudo bem se você quiser dividir também. Outro ponto é o seguinte, professor, eu escutei um rapaz essa semana falando assim, eu tenho 27 fundos imobiliários. E tudo bem se ele estuda esses 27 fundos imobiliários, né? Agora, porque é muito fundo. Essa é a verdade. Não digo para você ou pro André, né? Que são investidores que já sabem ali mais sobre isso. O importante, mas depende do tamanho do patrimônio também do cara. Né? Mas o importante, o que eu quero dizer assim, independente do patrimônio, você precisa acompanhar a sua carteira e saber o que você está comprando. Porque não adianta, eu vejo um monte de gente, professor, perguntando assim, mas esse fundo é bom, vou por esse. Você vê a carteira, ela tá totalmente pulverizada e essa pessoa não sabe o que está acontecendo em cada fundo. Aí a gente entra num tema que é gestão de carteira, que é bem interessante. As pessoas me perguntam muito, quantos ativos eu tenho que ter na carteira? Isso, exato. Quantos eu preciso ter? E aí o Markowitz ganhou um prêmio Nobel de Economia falando sobre isso, né? Fronteira eficiente, esse balanço de carteira. E quando a gente fala desse balanço, fala de diversificação, tem que ter vários ativos, porque eu tenho que buscar a diversificação, o maior retorno sempre vai ser você ter um único ativo. Só que você tem que acertar o único que vai subir pra caramba, né? Exatamente. Esse é o problema. Se errar, ferrou. Se você é tudo 8 ou 80. O que acontece? Se você tem na sua carteira vários ativos, você está buscando diversificação. Esse efeito da diversificação, você atinge ele quanto mais ativos você tem. Só que quando você chega no número de 16 ativos, você já atingiu 96% do benefício da diversificação. Depois disso, o seu ganho é marginal, ele é muito pequeno, principalmente depois de 20 ativos. E quando a gente fala em ativo, é ação, fundo imobiliário, casa, carro, ETF,
renda fixa, tudo que você tem está compondo o seu patrimônio, a sua carteira. Então, esses 16 ativos, 20 ativos, contaria com tudo. Significa que eu não posso ter mais do que isso? Eu tenho, sei lá, mais de 40. Só que eu olho o fundo imobiliário de outra maneira. Eu tenho a diversificação, eu separo papel tijolo, CDI, PCA, no que é papel, tijolo por segmento, shopping, laje, logísticos, tudo isso eu separado dentro da minha carteira. Então eu sei como é que está aquela diversificação, eu penso nisso. Só que para mim, fundo imobiliário são ativos geradores de renda. É como se eu tivesse várias fontes de renda diferentes. Só que tem mais uma coisa, que é o que a Carol falou. Dá para acompanhar tudo isso? Eu falo para todo mundo, eu sou um profissional de mercado, eu sou um analista CNPI, Certificado Nacional dos Profissionais de Investimento. Eu vivo isso, eu gosto e eu trabalho com o mercado, eu vivo e eu leio as informações todos os dias, faço as minhas análises, projeções econômicas sempre. Então, eu tenho uma facilidade muito maior de acompanhar. Quem não tem tanto tempo e tanta facilidade, faz mais sentido ter uma carteira um pouco menor. Ontem eu estava dando aula, e aí eu conversei com os alunos, e aí eu perguntei, aí o aluno me perguntou, acho que foi do TORD 11. Aí ele falou, o que eu faço? Caiu pra caramba. Eu falei, esquece o passado, daqui pra frente, qual a sua expectativa? Você leu? Ele falou, eu li o relatório, não tem nenhuma expectativa de melhora. Eu falei, então, se você acha que não vai melhorar, o que você tem que fazer? Ele falou, acho que eu tenho que vender. Eu falei, então, Você já tem a resposta. Mas precisa ler e precisa acompanhar. Ele falou que perdeu muito dinheiro porque ele comprou e esqueceu lá. Viu alguém na internet falando, comprou e esqueceu. Isso você não pode fazer, não pode esquecer, simplesmente. Se você quer comprar e esquecer, compra ETF, porque aí vai seguir um movimento da economia, e esses movimentos econômicos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, são movimentos que levam anos. Aí é uma gestão mais passiva e mais fácil de acertar do que escolher, esse aqui é o que vai subir, o que vai valorizar. Aí o ETF é mais passivo, é mais fácil para quem não tem esse tempo de administrar. E aí, entrando até, professor, nesse assunto que a gente estava falando da questão do aumento da taxa de juros, né, da inflação, enfim, dos fundos de papel que você falou. Quais são fundos de papel que as pessoas perguntam para nós? E a gente repassa para você. Que você acha que são bons e que ainda estão baratos. Porque não adianta comprar fundo de papel que, de repente, não é bom. É que a pessoa só olha o dividendo. Vou comprar, o dividendo é bom. A gente viu isso acontecer e não deu certo. Quais fundos de papel ainda, na sua opinião, são bons e estão baratos? O André falou do VRTA. Eu tenho a recomendação do CPTS 11, embora quando ele chegar ali no valor patrimonial eu vou vender. Então eles estão baratos. Os fundos bons não estão tão baratos. Um KNCR, um KNSC, um HGCR. São fundos que eu gosto bastante, que eu tenho em carteira e que não estão tão baratos quanto outros. Os que estão mais baratos, eles têm mais risco, naturalmente. Falei muito do CPTS, eu tenho a recomendação dele, está na carteira, acho que do BTG, a carteira recomendada deles também, mas não tem a mesma qualidade do que um KNSC, um KNCR. A gente tem vários outros fundos que estão descontados? Tem, só que eles não têm não tem tanta qualidade quanto tem os melhores fundos. KNCR, KNSC, HGCR, o IRDM subiu bastante, mas ainda está barato, ele ainda tem potencial de valorização, tem mais risco, a gestão está fazendo um trabalho. A gente tem vários fundos que têm potencial de valorização, mas ele tem mais risco. E se a CR11, que eu estava lendo esses dias, que paga bons dividendos? Eu olhei por alto, que alguém me perguntou, eu não gostei muito da carteira dele, não. Assim, é o que eu falei, tudo que paga bons dividendos tem mais risco. Eu vi outro dia que me perguntaram também o Kivo 11. Também tem uma carteira bacana, mas aí quando você olha a composição da carteira, é crédito, é CRI, ligado a loteamento habitacional, que é justamente quem sofre mais, com taxa de juros alta, financiamento, inadimplência. Exatamente, todas essas questões. Então, paga mais, mas tem mais risco. Quando você pega fundos mais conservadores, você vai ver que a carteira de crédito deles está ligada mais a empresas de qualidade. E aí a chance de um problema de crédito ela é muito menor. Só que esses fundos já estão trabalhando ali perto do patrimonial, está pagando 1% ao mês. Os outros mais arriscados estão pagando 1,2%, 1,15%. Estão mais baratos também. E abaixo do patrimonial, mas eles têm mais risco.
Ô, professor, até pegando aqui um comentário de uma pessoa que fez aqui, eu perdi o nome da pessoa, mas ela perguntou do VGHF11. Assim, eu não gosto muito de hedge fundings, o VGHF, o HF de hedge fund, né? O que é hedge funding? É o novo nome que encontraram para o FOF. Por quê? Porque o FOF não deu certo, né? Eu sempre fui contra FOF, por quê? Porque fundo imobiliário é um negócio muito fácil. Qualquer um consegue investir tranquilamente em fundo imobiliário. E aí você vai pagar isso para o gestor fazer esse trabalho para você e você paga uma taxa e os fundos que ele compra também cobram uma taxa, então você vai pagar taxa em cascata. E eu nunca gostei de FOF por isso e porque também é um trabalho muito difícil para o gestor. Como ele tem muito dinheiro, centenas de milhões para administrar, ele não consegue ficar fazendo trade. A liquidez fica ruim, né? É muito baixa. Eu já coloquei ordem de compra e venda em fundo imobiliário, eu botei fundo no leilão. Ele entrou em leilão porque eu botei uma ordem muito grande. E assim, não era R$1 milhão, dois, né, de uma vez só, não. Era, sei lá, 100, 200 mil reais numa tacada. Não era nada de outro mundo. E o fundo imobiliário entrou em leilão. São ativos que têm baixa liquidez, se a gente for comparar com ações, com ETFs. Então, para o gestor, é mais difícil fazer essa gestão e dar resultado. Então, você vai comprar um negócio, você sabe que o gestor vai ter mais trabalho, que de repente ele vai entregar o que você sozinho entregaria. Eu sempre fui crítico ao FOF. O Red Fund é o quê? FOF não deu certo. Aí, o que os gestores inventaram? Pô, vamos inventar outra coisa. Vamos inventar os Red Funds, que são os fundos multimercado de fundos imobiliários. Aí agora eles podem comprar fundo imobiliário, podem comprar CRI, pode comprar ações do setor imobiliário, comprar imóveis, comprar um monte de outras coisas. Eu não gosto muito, tá? Eu, particularmente, só tenho um na minha carteira, que é o CCME, porque tem um desconto muito grande. Assim, ele até subiu desde que eu recomendei, mas é mais um trade tático. Aí é um trade, não é porque eu acho ótimo, não, é porque a gestão até faz um trabalho bacana, mas ele tem uns ativos, um ativo na Vila Olímpia muito barato, que eles vão conseguir vender e ter um lucro bom, só que a Selic está atrapalhando um pouco. Mas, de uma maneira geral, eu não gosto muito de Red Funding. Então, vale a pena se ele estiver muito abaixo do valor patrimonial, você acaba tendo um desconto. Mas, mais uma vez, você está na mão do gestor. Você está, assim, você é passageiro, o gestor é o motorista, você não sabe que fim que vai levar, que caminho ele vai fazer, como é que vai acontecer. Eu, particularmente, prefiro, assim, monta a carteira direcional. Você sabe que papel vai subir mais agora, nesse ano, ao longo desse ano, por conta das taxas. Você quer surfar essa alta, bota mais papel na sua carteira. Você não precisa do gestor para tentar fazer isso, de repente ele vai errar. É o que eu brinco. Se for para perder dinheiro, você mesmo perde. Você não precisa dos outros para perder dinheiro. Você ainda acha, porque assim, o queridinho que muita gente fala é o MXRF11. Que não faz sentido, mas... Então eu queria que você explicasse isso, porque é algo que muitas pessoas perguntam para nós. E você acha que, não é pelo visto, não é o seu preferido, não é o que você, né? Mas para as pessoas que compram, ainda vale a pena por ele estar com o PVP abaixo? Não vai. O MXRF11 vale a pena? Não vale a pena. Ele vale a pena quando ele tá barato, mas isso nunca acontece. Porque ele tem mais de 1 milhão de cotistas. E aí, como ele tem mais de 1 milhão de cotistas, a galera compra sem pensar. Normalmente, ele trabalha ali no mesmo preço do KNCR. E agora até perto do KNSC. Só que eles são, o KNSC e o KNCR são fundos de mais qualidade que o MXRF. Uma parcela do MXRF é voltada a desenvolvimento. Então, ele tem um pouco mais de risco. Você tem uma gestão muito melhor da Quineia, que é a melhor gestora que a gente tem no mercado. Então, se você está trabalhando com fundos que pagam a mesma, tá ali no mesmo valor patrimonial, perto de 1, pagando 1 e pouquinho, você vai preferir quais? Os de melhor qualidade. Você faz o que a gente chama de flight quality. Vai buscar qualidade. E existem fundos melhores que o MXRF. Se o MXRF tivesse, sei lá, 0,9 do patrimonial, 0,92, 93, você fala, pô, tem uma oportunidade ali. Mas ele está negociando no mesmo patamar de fundos melhores, não faz sentido. Não é assim, eu odeio o MXRF. Não, eu acho que se ele tiver barato, vale a pena comprar. Só que o estar barato é estar mais barato do que fundos de qualidade, porque ele não tem a mesma qualidade que fundos da Quineia. E assim, se alguém falar que tem,
opinião de cada um, mas eu não conheço ninguém no mercado que acredite nisso.